Era uma vez uma artista muito feliz indo fazer a sua primeira parede, que demorou o dia inteiro para ser feita e no final a cliente não gostou. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de letra e muralista. E não, isso não é um clickbait. Antes fosse. Então vem comigo entender essa história, tudo o que aconteceu, tudo que eu aprendi com essa experiência que eu vou te passar para que ela possa te servir de alguma coisa. De quando eu fiz a minha primeira arte em parede para um cliente real. Eu comecei a me aventurar em fazer paredes lá para 2019. Comecei com uma arte bem pequenininha aqui na parede do meu quarto, que hoje é meu estúdio. Bem aqui embaixo dessa prateleira. Daí em diante eu comecei a pegar cada vez mais gosto por murais e fui começando a fazer uma arte atrás da outra para testar, para ganhar mais confiança, para criar portfólio. Eu até pintei essa parede aqui de preto. Você tava aqui quando ela ainda tava como uma parede lousa. E eu fiz um vídeo. E se você também quer começar a fazer arte em parede, assiste esse vídeo aqui que eu contei como eu comecei, tudo que eu fiz para começar a criar essas artes e a conseguir os clientes de murais. E depois de ficar fazendo paredes e projetos fictícios por mais ou menos um ano, finalmente veio ele, o primeiro cliente real. Vamos começar que já era uma parede grande. Ela tinha, eu acho que uns 4 metros mais ou menos de comprimento por 1,5 de altura, se eu não me engano. E o cliente já tinha um estudo inicial de uma arte que ele tinha pedido para uma outra artista fazer com a ideia inicial do que ele queria. Então ele me passou isso como uma referência. Deixa eu só fazer um adendo aqui que desde essa parede eu já tinha um processo definido de trabalho. Eu já sabia como eu ia conduzir todo esse projeto do início até o final, que é basicamente a mesma coisa até hoje. Tem uns pequenos pontos só que eu aperfeiçoei. Então depois que eu fiz todo o esboço, eu enviei a arte para os clientes para eles aprovarem. E a única alteração que eles pediram foi inverter 2 artes de lado, porque eu tinha dividido essa parede em 3 blocos de arte, digamos assim, e ele pediu para inverter o lado dessas 2 extremidades. Na época, eu só apresentava o esboço da arte no papel, feito a lápis, mas dava para entender minimamente como ela ia ficar. Gente, eu estava vibrando de felicidade, porque pensa aqui comigo, primeira parede, primeiro orçamento que eu fiz e que já foi aprovado de cara, arte aprovada também praticamente de primeira. Você que é artista vai entender o que eu tava sentindo nesse momento. Pois muito que bem, tudo aprovado, marcamos a data para executar a arte na parede. A gente marcou num domingo bem cedinho, porque nessa época eu ainda trabalhava na CLT, então só podia ser domingo, que era o único dia que eu não trabalhava, e eu não tinha nem a opção de voltar lá no dia seguinte se eu precisasse, porque já era segunda e segunda eu tava no trabalho. Então fazer essa parede em um único dia era a única certeza que eu tinha. Eu só não sabia que ela ia demorar tanto quanto ela demorou. Chegamos lá, fui com meu namorado, ele foi pra me ajudar, me dar essa moral, essa segurança pra eu não ir sozinha nessa primeira parede. Fomos muito bem recebidos, conversamos um pouco com os clientes, não vou dar muito detalhe porque, né, não tem necessidade de fazer toda essa exposição aqui, eu tô pra relatar a minha experiência como artista, pra que isso possa servir de experiência pra você. E aí, beleza, comecei a passar o rascunho da arte pra parede, em giz. E pelo tamanho da parede, pela minha experiência até aquele momento, eu penso que eu demorei um tempinho ok, aceitável para passar esse esboço. Então eu chamei os clientes para virem ver o esboço para me dar aquele ok para eu poder passar a tinta. Eu sempre faço isso quando o cliente tá lá. Quando o cliente não tá, eu tiro uma foto para ele me dar aquele ok para ver se tá tudo certinho, por mais que ele já tenha visto o esboço, pra gente poder seguir adiante. Como eu comentei, eram 2 clientes, né? Um deles amou, já tinha aprovado, mas a outra cliente ficou um pouco mais pensativa, olhando um pouco mais e pediu para fazer uma alteração. Ela sabia que alterações no dia da execução do projeto custavam um adicional no orçamento. Isso aí estava especificado no contrato que a gente fez antes. Mas ela perguntou se o tipo de alteração que ela queria fazer se dava para ser feito sem algum custo adicional. Como era só para trocar umas ilustrações que eram pequenas e rápidas de fazer, eu aceitei. Falei, não, vamos lá, vamos fazer essa alteração, não tem problema não. Alterei praticamente ali na hora e ela aprovou. Então daí eu pensei, ufa, sucesso! Agora vai dar certo. Ai, ai, deixa eu beber uma água aqui. Pode lembrar, já me dá suador.
Conforme eu fui passando a tinta e as canetas, eu fui me dando conta de que essa arte ia demorar um pouquinho mais do que eu estava planejando. Já estava de noite quando eu acabei essa arte. Eu acho que eu demorei entre 10 e 11 horas para fazer esse mural. Eu já estava completamente exausta, porém muito orgulhosa. Afinal de contas, eu tinha conseguido finalizar a parede. Era a primeira vez que eu estava trabalhando com tinta e canetas, porque as outras paredes que eu tinha feito eram só no giz. E eu fiz a arte exatamente do jeito que eu apresentei para o cliente. Então eu tava muito orgulhosa com isso. Então fui chamar os clientes para entregar a parede com a expectativa assim, a mil, ansiosa pela reação deles. O cliente que tava tratando diretamente comigo amou, ficou todo feliz, sorriso de orelha a orelha, e já tava até fazendo mídia da parede enquanto a gente tava conversando. Já a outra cliente começou a colocar alguns defeitos, dizendo que não achava que tal coisa ia ficar daquele jeito, ou daquele tamanho, ou daquela cor. Ela foi reclamando de algumas coisas e em alguns momentos ela foi até um pouco rude comigo. E eu fiquei lá com aquele sorriso meio sem graça, sem saber muito bem o que fazer, como lidar, porque eu fiz o combinado, eu fiz o que eu apresentei pra eles. Eu fiz até mais do que eu deveria, e foram aquelas alterações ali no meio do caminho. Agora você imagina, uma primeira arte numa parede, o cliente me pede uma alteração no meio da execução. Tem que ter ali um sangue frio pra poder fazer isso. E eu considero que essa parte aí eu tirei de letra. Eu só não esperava que, mesmo tendo feito alteração, ainda assim ela não ia ficar satisfeita. E aí, no final das contas, o cliente me agradeceu muito, disse que estava muito feliz, muito satisfeito. Eu fui arrumando minhas coisas, limpando ali a sujeirinha que eu tinha feito de giz, e fomos embora com a cliente falando que não tinha gostado. Na volta pra casa, eu tava com uma confusão de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu tava muito orgulhosa de mim por ter conseguido fazer aquele trabalho, eu tava meio frustrada, sabe? Porque a gente quer agradar, a gente quer que as pessoas gostem do nosso trabalho, principalmente quando é um trabalho personalizado, feito exclusivamente para aquela pessoa. E aí fui conversando com meu namorado, ele foi me acalmando, me lembrando que eu fiz o combinado, o proposto, não teve nada de novo, nada de surpresa ali, e eu fiz até mais do que a arte aprovada, com as alterações que eu tive que fazer ali no meio do caminho. E que o cliente que me contratou, que estava em contato direto comigo, ele tinha gostado. Depois de uns dias, eu fui entrar em contato com o cliente para saber se ele tinha gostado, se a inauguração do estabelecimento tinha sido bacana, se as pessoas tinham gostado da arte, se tinha ficado tudo certinho. E ele nunca mais me respondeu. Eu continuei insistindo no contato, até porque eu reparei que eu tinha cometido um pequeno erro na escrita de uma palavra, na palavra burger. Eu acabei escrevendo ela como a gente escreve em português, sendo que aquele trecho ali tava em inglês, então aquele uzinho tava a mais ali. Eu queria reparar esse erro, queria consertar a parede, porque esse detalhe passou despercebido não só por mim, que sei inglês, não fluentemente, mas estudei há alguns anos, consigo entender bem, consigo me comunicar, mas como pelo cliente, que também não reparou nisso, e como por várias outras pessoas que eu mostrei que sabiam inglês e também não tinham se atentado a esse detalhe. Mas enfim, eu queria corrigir o meu erro, continuei tentando entrar em contato e nada, silêncio total e absoluto. Um belo dia, depois de muito tempo, muito sem querer, eu vi uma foto da parede sendo emassada. E essa arte não existe mais. Depois dessa parede e toda essa experiência que aconteceu em um único dia com um único cliente, eu aprendi muitas coisas que eu consegui corrigir e melhorar para os próximos trabalhos, que eu vou te contar todas elas agora. Mas antes, se você se identificou comigo, com essa história, e já conseguiu aproveitar alguma coisa do que eu te contei aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque aí você não perde nada. Você vai fazendo um Bertflix nos vídeos que tem por aqui, porque tem bastidor de mural, tem muita dica, tem vlog, tem aula aqui, gente. E tudo isso disponível de graça pra vocês. E quando você se inscreve, assiste os vídeos e interage aqui comigo de alguma forma, você tá me ajudando a crescer o canal. Então tudo isso é muito importante pra mim. Eu confesso que eu demorei um tempo pra digerir tudo que aconteceu, pra associar tudo isso e até pra conseguir falar sobre essa experiência. Porque eu fiz esse mural em 2020 e a primeira vez que eu falei sobre ele foi agora há pouco, sei lá, poucos meses atrás, lá no TikTok.
TikTok. Mas achei importante trazer essa história pra cá também, até porque aqui a gente consegue conversar por mais tempo e eu posso dar mais detalhes, pra que vocês vejam que esse tipo de coisa pode acontecer com todo mundo, principalmente com os artistas iniciantes, e que às vezes vai dar ruim mesmo, mas que nem por isso a gente vai desistir. Até porque, se eu tivesse desistido, eu não teria feito tantas outras paredes como eu já fiz e não teria tocado no coração e na vida de tantas pessoas que eu toquei com a minha arte. E algumas dessas paredes eu já postei aqui, tem uma playlist só delas, que é o Dia de Parede. Depois você faz um Bertflix, eu acho que você vai gostar de ver esses bastidores. Então vamos ao que eu aprendi com essa primeira parede. Mesmo fazendo o esboço à mão, no papel, é muito importante mostrar como a arte vai ficar na parede de alguma forma, para que o cliente possa entender melhor como vai ficar em relação ao tamanho, a proporção no ambiente, o tamanho das letras, o tamanho das ilustrações, a combinação de cores que a gente está usando. Então eu passei a digitalizar essas artes. Eu levava para o computador, dava uns ajustes nela para ela ficar o mais parecida possível e fazia uma montagem em cima da foto da parede. Hoje em dia eu já faço isso de forma mais fácil no tablet, mas quando eu não tinha esse recurso antes, era assim que eu fazia. E se você não tem computador, você consegue fazer tudo isso pelo celular, porque para mim é muito fácil enxergar mentalmente como vai ficar a arte. Eu sou artista, eu sou arquiteta formada, então essa noção de dimensão e finalização de espaço já é muito natural para mim. Mas o cliente, que normalmente não tem nada a ver com essa área, não tem obrigação nenhuma de conseguir mentalizar como é que vai ficar. Muito pelo contrário, essa obrigação e responsabilidade é nossa. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Outra coisa, ter a aprovação de todos os clientes envolvidos nesse projeto. Não é só porque um deles entrou em contato que a gente vai tratar só com eles, que vai depender só da aprovação deles. Eu não sabia da relação e da importância que essa outra cliente tinha com essa arte. Porque senão eu tinha conversado com ela melhor para entender o que ela queria, o que ela imaginava, esperava para aquele mural. E aí eu não consegui agradar todo mundo. Sobre materiais, eu fiz esse mural 90% com caneta permanente. E por me faltar experiência na época, eu usei uma ponta média dessa caneta. No caso da Posca, por exemplo, que foi a que eu usei, as canetas que eu tava usando foram basicamente a 5M e a 3M. E eu deveria ter usado a 7M, que tem uma espessura maior. Ela ia dar mais vista para a arte, para as ilustrações, trazer elas com mais destaque, e eu teria melhorado isso com certeza. Hoje em dia é só a 7M. A 5M e a 3M só para detalhe. Eu aprendi também que para artes onde você vai precisar ficar o tempo todo ou a maior parte em cima de uma escada, a gente precisa cobrar um valor a mais por isso. Porque o nível de dificuldade para a execução é maior, o desgaste do nosso corpo é muito maior. No final do dia, eu já tava com as pernas bambinhas em cima da parede, o braço, eu quase não conseguia mais levantar de tanta dor, porque eu não estava acostumada. Aquele período de tempo tão extenso, fazendo tanta força. E, logicamente, eu percebi que eu precisava melhorar o meu condicionamento físico para que eu conseguisse encarar as próximas paredes e não parecer que eu fui atropelada por um caminhão no dia seguinte. Sobre as mídias, eu fiz pouquíssimas mídias, pouquíssimas fotos de processo, de antes e depois. E vídeo, eu só fiz basicamente um take de antes e um take de depois para fazer um reels de transição pro Instagram. Eu não tinha a menor ideia que uns anos depois eu ia parar aqui no YouTube e mostrar os bastidores das artes em paredes. Mas mesmo assim, eu já tava no Instagram. Só que eu tava tão imersa, tão focada em fazer tudo certo, em acertar ali e tão ansiosa que eu acabei deixando essa parte de lado. E o que eu tenho de mídia é basicamente tudo que vocês viram nesse vídeo, que eu consegui botar aqui pra vocês. Mas hoje em dia, tanto eu indo sozinha ou eu indo com alguém, eu faço mídia de todas as etapas, de antes, durante, depois, em todos os formatos. Em vídeo, em foto, na vertical, na horizontal, para que eu tenha um arsenal de mídias que eu possa divulgar em qualquer rede social que eu quiser. Essa minha experiência não tão bem sucedida, com certeza vai evitar que você cometa esses erros que eu cometi e evite aí algumas frustrações
nos seus próximos trabalhos com a arte. Se eu conseguir isso, o meu objetivo com esse vídeo foi alcançado. O que você achou dessa parede? Gostou de como ficou a arte? Por uma primeira vez, usando canetas e tintas? Você tinha percebido o errinho na palavra burger antes de eu ter comentado com você? Se você gostou de acompanhar essa história, se inscreve aqui no canal, aqui na minha foto. Faz um Bertflix nesses vídeos que estão aparecendo aqui, que vão te ajudar demais a empreender com a sua arte, divulgar os seus produtos e os seus serviços artísticos para que você possa viver dela. E se você quiser ficar mais pertinho dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau!